Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joy na Prática e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho super interessante, também um pouco polêmico, que é a transmutação da energia sexual. Gente, eu acho super interessante, mas antes da gente conversar sobre isso, já lembra de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, que aí assim que sair vídeo já manda um aviso para você, tá certo? E você não perde nenhum conteúdo. Então se você gosta desses conteúdos que a gente conversa por aqui, já se inscreve, já clica no sininho e já deixa seu like. Vou falar logo isso porque senão depois eu esqueço, tá bom? Meus amores, eu acho muito interessante este assunto, principalmente porque a gente vive em uma época onde o sexo é livre, né? As pessoas têm toda a liberdade do mundo para fazer, mas não para falar. Quando aparece alguém falando, é um tabu, né? A gente quase não conversa sobre isso. E hoje em dia já tem muitos movimentos que falam dessa questão da conscientização do uso, né, do poder que tem o sexo e de como as pessoas estão usando isso contra si próprias, né, contra si mesmas. Então, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre essa questão da transmutação da energia sexual, porque é um assunto muito importante. A gente já trabalha com esses assuntos aí, os homens de negócio, né, já há muitos anos. Eu tenho aqui 2 livros. Esse aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, tem uma parte que fala muito sobre essa questão da transmutação da energia sexual. Esse aqui, Pense em Enriqueça, também é um best-seller, tem um capítulo só voltado para isso, na preocupação que a gente tem que ter com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né, e como a gente fazer isso de forma que agregue na nossa vida. Primeiro, é interessante a gente falar que a energia sexual, ela é uma energia geradora de vida. Então é a energia mais potente que existe. Por quê? Porque ela gera uma vida, né? Quando tem ali a união entre 2 pessoas, ela pode gerar uma vida. Então, não só na questão de gerar um outro ser humano, filho, como também na geração de trabalho, na criatividade, nos estudos. Então, quando a gente faz essa transmutação da energia sexual, a gente pode canalizar ela para onde nós quisermos potencializar a nossa vida. E aí é onde está o assunto que a gente tem que conversar, porque muitas pessoas hoje estão gastando sua energia sexual de forma vazia, de forma que não constrói nada para a sua vida e muito pelo contrário. Ao invés de se sentirem preenchidas, né, com essa energia, ao invés de construírem, de fazerem coisas boas para si e para o mundo, muitas vezes a energia sexual ela está sendo usada de uma forma que prejudica a si mesma e muitas vezes as outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E ainda mais, eu vou dar 5 motivos para vocês começarem a pensar um pouco mais sobre essa transmutação sexual, transmutação da energia sexual, tá? E também vou dar dicas práticas para vocês fazerem isso. Então fica comigo até o final e já deixa seu joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Então agora sim, vamos continuar o nosso vídeo. Então, pessoal, o que é que acontece, né? Já está gravado no nosso subconsciente a questão da procriação, né? O sexo é algo que nos dá prazer e que leva a procriar. Então, para a gente ter essa perpetuação da espécie, né? Para que o ser humano não acabe, a gente já vem pré-programado para ter relações sexuais. Então, quando a gente vê algo que remete a isso, é normal e natural fisicamente que a gente sinta essa vontade de fazer, de ter esse relacionamento. Porém, o que acontece? Nossa cabeça, ela funciona, vamos dizer assim, eu gosto de trazer analogias porque eu acho que fica mais simples de entender, tá? Nossa cabeça funciona como reservatório dessa energia. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos. Então, vamos dizer, tá? Essa analogia, a nossa cabeça está aqui, uma caixa d'água cheia da nossa energia sexual. Por quê? Porque é a partir daqui que acontecem todas as coisas. Então, essa energia ela pode ser utilizada para criar. Criar o quê? Várias coisas. Criar um trabalho, um projeto novo, o que você quiser na sua vida e também criar uma pessoa. Onde é que a gente usa, né, essas energias? As torneirinhas, né? Eu gosto de chamar assim, as torneirinhas seriam o quê? Os nossos órgãos sexuais, né? Que é por onde sai a nossa energia sexual. O que é que acontece, gente? Quando há uma troca, né? Quando as pessoas tem essas relações sexuais e há uma troca saudável, mistura a minha energia com a energia desta pessoa, tá? Então há uma troca de energias sexuais. Então quando esse relacionamento é um relacionamento saudável, a tendência é que as 2 pessoas sintam-se nutridas, certo? Então as 2 pessoas cresçam. Eu gosto até de fazer um paralelo, né? Porque muitas religiões
elas batem muito nessa tecla, né, da questão da castidade e do sexo apenas dentro do casamento, dentro de um relacionamento estável. E hoje em dia caiu meio em desuso isso pela questão de tá tudo normal, tá tudo livre, tá tudo muito liberado e a gente não entende, na verdade nem é explicado por que não deve se fazer, apenas é colocado como uma proibição. Mas quando a gente começa a estudar essa parte energética, a gente começa a entender que faz sentido sim as pessoas se guardarem para ter relacionamentos apenas com outra pessoa que tenha o quê? O mesmo projeto que elas, o mesmo projeto de vida. Né? Nos livros de Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, eu já falei aqui. Nesse livro aqui, Pense e Enriqueça, e nesse também aqui, Mais Esperto que o Diabo, ele fala, tem um capítulo à parte só sobre essa questão da transmutação da energia sexual e dos cuidados que nós devemos ter com as pessoas com quem nós nos relacionamos sexualmente, tá? Então, com quem a gente escolhe para ser nosso companheiro, nossa companheira de vida. E hoje é tudo tão banalizado que a gente acaba perdendo a noção disso. Então, quando às vezes a religião trata disso de forma proibitiva e a gente começa a estudar por esse lado da energética, a gente começa a entender que não é uma proibição, né? Não é uma cerca de proibição, mas uma cerca para que a gente não caia no abismo. Que abismo é esse? Vou falar para vocês 5 motivos pelos quais a gente deve pensar melhor nessa questão da transmutação sexual e vou explicar também as questões do sexo solitário, né? Onde a gente fala um pouquinho sobre a masturbação e a pornografia. Então, como eu já falei de um relacionamento saudável entre duas pessoas, o que acontece? Quando há essa troca de energia, estudos científicos já comprovam que a energia fica em outras pessoas, fica na pessoa, né? Uma energia sexual. Aquela energia trocada no ato sexual, ela fica na outra pessoa ou fica em você, né? Até 6 meses depois do ato sexual. Então, isso é muito interessante da gente perceber, porque quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que uma pessoa que tem relacionamentos sexuais com várias pessoas, ela vai estar carregando a energia de várias pessoas. E se você tem relação sexual com uma pessoa que teve relações com várias outras, você vai estar pegando um pouco dessa energia de cada uma delas. E aí a gente tem que observar, porque nem toda energia é boa. Então tem muitas pessoas que elas agem, ao invés de ter um relacionamento nutritivo, ela vai agir em você como um vampiro sugador de energia, um vampiro energético, né? Então, como é que você tem alguns indícios desse tipo de relação? Quando você até fica esgotada, quando você acaba se deteriorando como pessoa, né? Às vezes, você é uma pessoa super tranquila e aí passou a ter um relacionamento com certa pessoa e aí você ficou totalmente diferente daquilo que você era, você fica desestabilizada, o sexo não é mais nutritivo, não é mais motivo de alegria, de vigor e sim de cansaço. Então, isso é uma coisa que você tem que observar. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, falando aqui de relacionamentos entre pessoas, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre vampiros energéticos, sobre esses outros assuntos, qualquer assunto desses que a gente esteja falando aqui no vídeo, comenta aqui embaixo qual a parte que mais você achou interessante, que você quer saber mais pra gente trazer outros vídeos, combinado? Então, falei aqui sobre os relacionamentos entre duas pessoas. Agora nós vamos falar sobre relacionamentos individuais, sozinhos, né? Que é o consumo da pornografia e a masturbação. Gente, isso são práticas solitárias, entre aspas, né? A masturbação, por exemplo, é como se você estivesse simplesmente pegando a sua caixa d'água e abrindo as torneiras e não vai criar nada, vai apenas jogar aquela energia fora. Isso é muito perigoso. Porém, quando você utiliza a masturbação juntamente com a pornografia, é mais perigoso ainda. Por quê? Porque você vai estar injetando dentro da sua cabeça, a partir dos seus olhos, uma coisa que você não vai poder desver, digamos assim, né? Tem vários estudos, eu tenho estudado muito sobre essa questão do NoFap, que é um movimento, né, que começou lá nos Estados Unidos, principalmente para os homens, né? Quem é homem aqui, a maioria já deve ter falado, já deve ter ouvido. Os meus vídeos aqui sobre NoFap são muito mais comentados e curtidos por homens do que por mulheres, e eu acho isso muito interessante. Esse movimento foi lançado lá nos Estados Unidos justamente para os homens evitarem o consumo da pornografia e da masturbação, porque eles já entenderam, né, e tem vários estudos que indicam
que essa prática ela leva a vícios, né? Tem um estudo específico que diz que a pornografia é como uma droga injetada diretamente no cérebro através dos olhos, ou seja, não tem filtro, você tá ali dentro da sua casa sem pagar nada, né? Basicamente, hoje em dia basta você ter um celular e uma internet na mão e você tem acesso a todo esse conteúdo que traz muitos prejuízos, porque o que é que acontece? Além de você estar se esvaziando, né, esvaziando sua energia sexual, essa energia que a gente pode transmutar para criar outras coisas, você também vai estar enchendo a sua caixa d'água, ó, diretamente pelos olhos, com coisas que praticamente não existem, né? Com corpos perfeitos, né, que não existem na vida real, com práticas que quanto mais você consome, mais você vai tendo que se aprofundar, né? Porque não é uma coisa normal de um relacionamento entre duas pessoas. A pornografia, normalmente quem adquire o vício da pornografia, e o vício da pornografia começa muito leve, como todos os vícios, né? Ninguém começa a utilizar essa prática da pornografia pesada logo de início. Normalmente começam com coisas leves. E muitos estudos falam dessa questão que vai se aprofundando, primeiro ver foto de mulheres, depois você vai para um vídeo e aí daqui a pouco esse vídeo não satisfaz mais e cada vez mais, como qualquer outra droga, você vai precisando de doses cada vez maiores, tá? Então aí você vai esvaziando a sua energia sexual pelas torneirinhas e vai injetando na sua caixa d'água, no seu reservatório de energia vital, coisas pesadas, coisas que não deveriam fazer parte, que não fazem parte do cotidiano saudável entre duas pessoas. Então a tendência aí é que falar das 5 coisas, eu vou recorrer aqui à minha cola, tá, do meu roteiro, porque senão eu não lembro exatamente de tudo para explicar para vocês. A primeira coisa é que você vai ficar menos atraente. No NoFap é muito falado, né? Até muitos homens fazem hoje, praticam essa questão da não masturbação e não pornografia para ficarem mais atraentes para as mulheres. Como assim? Quando os homens não praticam masturbação e pornografia, o que acontece? Eles acumulam essa energia no corpo e as mulheres sentem, né? Então sentem-se mais atraídas por eles. Das mulheres para os homens da mesma forma, gente. Quando uma mulher o tempo todo utiliza essa questão de estar se masturbando, utilizando a pornografia, energeticamente ela vai ficando desgastada e fisicamente também, tá? Então estraga a pele e energeticamente a gente já sabe os sintomas que eu já falei aqui. O segundo motivo é que a pessoa vai ficando sem autoconfiança. Acontece isso, as pessoas vão normalmente se isolando, vão ficando mais tempo dentro de casa, não vão querendo socializar, aquilo que a gente falou nesse instante, né? E a tendência é que cada vez mais você fique desconfiando das outras pessoas e vá se afastando do convívio social. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que você perde a vontade de realizar coisas. Entenda, a energia sexual é uma energia que move o mundo, né? Normalmente os homens querem trabalhar, querem ficar ricos, querem ficar bonitos, para quê? Para atrair mulheres. As mulheres da mesma forma, né? Então tudo está ligado à questão da procriação. Isso eu não estou falando conscientemente, tá? É um processo inconsciente. Então por mais que hoje em dia a gente queira ficar bonita, se arrumar, né? A mulherada aí toda independente, quer se arrumar e ficar bonito para nós mesmos, sim, isso é muito importante, mas subconscientemente, fisicamente, a gente já veio pré-programado para procriar. Então, sempre tem esse cunho de também querer ser atraente para os outros. Então, se a gente tá com essa energia toda desgastada, se acabou essa energia, a gente não vai ter mais esse ânimo para estar produzindo. O quarto entra basicamente nessa terceira, que a pessoa perde a capacidade de se controlar. Então, realmente, hoje em dia está muito sério. Alguns estudos indicam que 9 entre cada 10 homens consomem pornografia. Com esses estudos que dizem que a pornografia ela vicia muito mais e mais rápido do que drogas pesadas, então a gente já vê aí que o negócio é muito sério. Então muita gente aí tá perdendo o controle, e não só homens, tá, gente? Muitas mulheres também perdem o controle e começam a utilizar isso desenfreadamente, aí vai perdendo a vontade de socializar, vai perdendo a vontade de fazer as coisas, vai perdendo a beleza física e energética, e aí vai justamente entrando nisso, de perder a capacidade de se controlar, e cada vez mais vai entrando desse poço sem fundo, tá? E a quinta pode entrar em vícios, tá tudo interligado, né? São tópicos diferentes,
porém está tudo interligado. Então, esses são os 5 motivos pelos quais você deve procurar estudar um pouco mais sobre a transmutação da energia sexual e como é que você pode fazer isso. É evitar esse consumo desenfreado, né, tanto de troca de parceiros sem você conhecer, sem você saber a energia dessas pessoas, como também a questão do sexo individual, né, sem preocupação e utilizando a masturbação e a pornografia, porque isso vai apenas esvaziar você. E aí, como é que a gente pode transmutar isso em energia para outras áreas da nossa vida? É utilizar esse tempo de forma para você estudar, para você trabalhar nesse projeto. Não adianta também você dizer assim, vou deixar de fazer isso e vou ficar com as pernas para cima que as coisas vão cair do céu. Não, mas utilizar esse tempo que você tem, essa energia que você tem para buscar novos projetos. E aí você vai cada vez mais construindo coisas novas, sentindo orgulho de você, vai se sentindo com a autoestima melhor, vai melhorando sua capacidade de se relacionar com as pessoas. E aí tudo isso vai mudando para você de fato criar a vida que você quer e que você acha interessante. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre isso, queiram saber técnicas de fato para transmutar a energia sexual, comenta aqui embaixo pra mim que eu vou trazer outros vídeos. Olha, isso aqui é assunto pra gente passar uma vida conversando, tá bom? Acho que esse vídeo já ficou bem longo. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Quem ficou comigo até o final, comenta aqui embaixo, fiquei até o fim, que é pra eu saber, tá certo? E é isso por hoje. Diga se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho. Um beijo enorme, tchau, tchau e até a próxima.